Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus, o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiaste." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu?" Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: "É preferível que um só morra pelo povo." Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: "Não pertences também tu aos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não." Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: "Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas.
Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra em que. Mas, se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que eu não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim, se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então, Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então és rei? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a
a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então, Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então, Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio.
Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E logo saiu sangue e água. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene.
Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos para rezarmos juntos a paixão de nosso Senhor. É muito propício dentro dessa única liturgia, dessa bela liturgia que é o Tríduo Pascal, rezar esse momento, porque não é um momento de tristeza, não é um momento de desolação, não é um momento de um teatro, mas é um momento de contemplar, de poder rezar, de acima de tudo poder pedir a Deus a graça de adentrar no mistério. São João Crisóstomo falava bastante sobre uma catequese bastante bonita sobre esse texto que nós ouvimos. Se pegarmos, por exemplo, os nossos irmãos do antigo Israel, o povo eleito, antes de sair, foi dado a Moisés, a Araão, uma missão. Vocês vão pegar um cordeiro, vão matar o cordeiro, sacrificá-lo e vão ungir os umbrais das portas. Vão aspergir o povo com o sangue do cordeiro. Talvez nos venha a pergunta: será que o sangue de um animal é maior do que a presença e a ação de Deus em nossas vidas? Será que o sangue de um animal pode salvar um homem dotado de razão? A resposta não. Só que eles não estavam falando de um animal, mas aquele animal era um símbolo, um sinal, um símbolo forte da presença de Deus com eles. Por isso que foi graça,
Por isso que foi mistério, porque Deus também se fez presente naquela realidade. Agora, olhando para o novo Israel, observando a leitura, né, ainda do antigo Israel, Isaías que nós ouvimos, a segunda leitura, Hebreus, observando os Salmos, nós podemos rezar toda a liturgia cristocêntrica. Tudo vai falar do Cordeiro, do verdadeiro Cordeiro imolado que tira o pecado do mundo. Se olharmos bem, né, toda a narração, essa narração também é a mesma narração, vamos dizer assim, o mesmo contexto da que rezamos no Domingo de Ramos, embora esse ano, Domingo de Ramos, não fizemos a leitura da paixão do Senhor. Mas ali existem alguns pontos importantes. Jesus Cristo, sabendo que vai ser condenado, olhando para toda a realidade, vai ser a segunda vez que ele vai dizer, está tudo consumado, sempre dizendo, quase que manifestando essa presença da realidade de Deus, convida agora a comunidade a contemplar este mistério. Convida a comunidade a adentrar nesta história, aonde agora Ele é o Cordeiro, e pelo seu sangue seremos remidos. Não será mais untado os umbrais das portas, os batentes das portas, com medo do anjo exterminador. Agora, pelo sangue do Cristo, que brota da cruz, seremos salvos, seremos ungidos. E o que é ungido? É o local do receber. Nós recebemos o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor. Então os nossos lábios, a nossa boca é ungida pelo sangue do Cordeiro. Nós comungamos a carne e bebemos do sangue. Essa é a presença forte da ação daquele que busca a libertação. Comungamos um mistério para ser salvo. Não simplesmente porque merecemos. Nós não merecemos. Mas Deus se faz presente em nossa vida para que possamos ser salvos. Por que falo que não merecemos? Porque hoje é o momento, e daqui a pouquinho nós vamos viver isso de uma maneira intensa. É o momento de a gente olhar para a cruz, meu irmão e minha irmã, e ver o peso, a realidade, a dor, o abandono que significa o pecado. Às vezes me perguntaram, padre, mas o que é o pecado? Eu sempre falo, olha para a cruz. Mas a cruz é redenção. Olha para a cruz e veja o que aconteceu. Olha para a cruz e veja como chagado estava. Olha para a cruz e veja como a realidade que em Isaías é anunciado estava tão desfigurado que não parecia ser humano. Este é o pecado. O pecado desfigurou a carne de Deus. Deus, sendo obediente, sendo filho obediente, aprendeu esta realidade. Assumiu no seu corpo as nossas dores. O pecado é essa realidade que desfigura, que tira, que abandona, que aniquila, que traz morte. Mas nós temos que ser muito mais forte do que esta realidade, porque temos que vencer esse pecado para celebrar a certeza da vida. A morte é necessária, por isso que a gente vai, até mesmo a liturgia de hoje, foi muito feliz nas laudes hoje dizendo, né, sobre esta ação, e também São Paulo usa esse mistério, e nós também usamos nas exéquias de nossos irmãos. Se nós não entendermos que essa morte é como uma semente que cai na terra e brota e dá um fruto de vida nova, nós nunca vamos entender o mistério da cruz. O mistério da cruz é esta realidade, aonde o Senhor é colocado sobre o madeiro e funde um único mistério, e podemos dizer, aqui está a árvore da vida. E somos regados, somos nutridos do seu fruto, que é o Cordeiro. Olha que ação importante. Como a mãe, é quase que para dizer, como a mãe que recebe os filhos no braço e o aproxima, né, para poder se nutrir do leite materno, assim é Deus com a sua igreja. Se a gente olhar bem, nós nos nutrimos da Eucaristia, que brota desse mistério da cruz, que brota desta realidade tão importante de sangue e água, que é jorrado, né, como uma fonte forte, transbordante, né,
que nos dá a entender dois grandes mistérios, batismo e Eucaristia. Então, dali somos alimentados, dali vivemos, ali celebramos o mistério. Veja que interessante, meu irmão e minha irmã. Se no antigo Israel, na liturgia, dentro do antigo Israel, na história do antigo Israel, dizia que o homem, criado por Deus, recebeu de Deus a graça e a missão de nominar todas as realidades criadas e se sentiu só, Deus deu a ele um sono, e do seu sono fez nascer Eva, a mãe de todos os viventes. Por isso que Adão fala, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Se olharmos para o novo Israel, vamos ver o triunfo sobre a morte, porque o primeiro homem e a primeira mulher inauguraram a morte. O verdadeiro Cordeiro faz nascer do seu lado aberto, traspassado, e nós ouvimos quando o guarda traspassa o corpo de Jesus, fere, abre uma porta dentro deste templo, se faz nascer sangue e água, batismo e Eucaristia. E ali faz nascer do lado de Cristo a sua esposa, a igreja. E nela somos nutridos. Por isso que quando você participa, quando você reza, quando você adentra no mistério, você vive esta realidade da cruz. Nós, como igreja, somos a esposa de Cristo e nos alimentamos do Cristo. Como a mãe que alimenta o filho, Cristo alimenta a tua igreja e dá a ela a vida. E todo aquele que vive no Cristo não morre, mas tem a plenitude. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje é um tempo favorável, chamado antigamente da Sexta Maior, a Sexta-feira Maior, a grande sexta-feira, aonde nós não exaltamos a morte, mas caminhamos na morte, atravessamos a morte para poder encontrar a vida. Por isso que o silêncio deste dia é fundamental. Por isso que o jejum que fazemos, por isso que a oração que professamos, por isso que o mistério que contemplamos nos chama a viver a vitória sobre a morte. Vocês viram que é importante que Jesus é tirado da cruz, mas antes de ser tirado da cruz, ele fala algumas frases, são as 7 falas do Senhor, e dentro delas, uma me chama muita atenção, quando ele mesmo sente o abandono da existência, o abandono do humano, e canta o salmo, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonastes? Por que ando tão triste e oprimido pela opressão destes inimigos? Eles me ferem a carne, me desfiguram o rosto, batem, mas eu não me desviei de bofetões e cusparadas. Agora me encontro só. Essa é a ação de Deus. Mas ele se encontra nessa dimensão da oferta. Então ele se esvazia da sua realidade para que possamos ser preenchidos da sua graça, que a gente chama de kenosis. Que hoje o Senhor possa verdadeiramente nos ensinar a isso. Que possamos também esvaziar das nossas realidades escuras, tristes, para se deixar preencher da graça de Deus. Para eu poder receber essa graça, eu preciso tirar o orgulho que me impede de ser irmão, a soberba que me impede de amar, que me impede de perdoar. Se eu tirar tudo que é podre de dentro, não ficará só vazio, porque será preenchido pela misericórdia do Pai, que é o Filho, pela ação do Espírito Santo. Veja, até mesmo na cruz, a Trindade não se separa. Até mesmo na cruz, a Trindade não deixa de ser comunidade de amor. E se a comunidade de amor se manifesta, se preenche nesse mistério, quem sou eu para não amar? Quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu para não dar o perdão? Para não ser também oferta? Por isso que nesta realidade, ali no texto não aparece, mas tem um local importante da mãe, que contemplando o filho, recebe, é dada como filha, é dada como mãe, e recebe o filho
e no Filho recebe a igreja. O Stabat Mater. A mãe que contempla o Filho, quase que dizendo com os olhos. O texto apócrifo diz que Maria olha e diz: deixa-me morrer contigo. Esse morrer contigo não quer dizer desespero da realidade da dor que está sofrendo, da espada que agora se fez presente na sua existência. Uma espada te traspassará a alma. Deixa-me morrer contigo. Quer dizer, deixa-me participar do mistério da tua redenção. Pelo teu mistério serei salvo. Que o Senhor nos conceda essa graça e hoje que a gente possa verdadeiramente, irmão e irmã, contemplar a face de nosso Senhor. Contemplar o seu corpo, contemplar a sua cruz. Ó árvore da vida, saber contemplar e não parar na dor como uma dor e sofrimento, mas em Cristo vencer a dor para celebrar a vida. Eu te convido, irmão e irmã, vamos nesses pequenos instantes de silêncio, contemplar a cruz de nosso Senhor. Pela sua cruz somos salvos. Deus nos deu a sua melhor oferta. Qual é a oferta que hoje eu posso dar a meu Senhor? O que esse esvaziar-se de si para que Deus possa preencher a existência. Vamos também para a cruz com nosso Senhor. Quantos irmãos e irmãs nossos estão sofrendo hoje pela pandemia? Nós também. Mas Deus me escolheu, Deus te escolheu para ser oferta hoje pelos nossos irmãos. Que neste silêncio possamos olhar a cruz, ver o nosso pecado, ver as chagas, ver as marcas de nossos pecados no corpo do chagado, no corpo de nosso Senhor. Ver também as pandemias no corpo de Cristo. Ver as chagas no corpo de nosso Senhor. Contemple, peça a Deus que, recebendo as nossas chagas, recebendo as nossas dores, recebendo as nossas humilhações, recebendo as nossas pandemias, as nossas enfermidades, nos traga a salvação e a paz. Amém.